Olá! Você irá assistir a mais um episódio da série SGA, Suplementos de Geometria Analítica. No episódio de hoje eu vou te ensinar o que é a hipérbole. Bem, eu sou o professor Carlos Ropelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Damos o nome de hipérbole ao lugar geométrico, que eu vou chamar de LG, dos pontos de um plano em que o valor absoluto da diferença das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante. Então, dados dois pontos quaisquer e distintos em um plano, F1 e F2, em que a distância de F1 a F2 é igual a 2C, e seja A e C pertencente aos números reais, onde 2A é menor que 2C, então hipérbole é o conjunto dos pontos P do plano em que o valor absoluto da distância do ponto P ao ponto F1 menos a distância do ponto P ao ponto F2, ele é igual a 2A. Ou, usando notação vetorial, o valor absoluto do módulo do vetor PF1 menos o módulo do vetor PF2 é igual a 2A. Então veja a figura 1 a seguir. Então, figura 1 está dividida em duas partes. A figura 1A e a figura 1B. Então aqui nós temos na figura 1A o ponto F1 e o ponto F2 e o ponto P. Isso daqui, essa curva aqui à esquerda e essa outra curva à direita, nós damos o nome de hipérbole. Ela está dividida em duas partes, que são os ramos, o ramo da esquerda e o ramo da direita. Nessa figura 1A, o ponto P está no ramo da direita. Então a distância do ponto P a F1 ela é maior que a distância do ponto P a F2. Então quando eu pegar essa distância aqui e subtrair dessa, vai dar um valor positivo. Já na figura 1B, o ponto P está no ramo da esquerda. Então quando eu pegar a distância do ponto PF1 e subtrair a distância do ponto PF2, vai dar um número negativo, porque essa distância aqui é menor do que essa. Então, podemos observar que a hipérbole era uma curva com dois ramos. E um ponto P pertence à hipérbole desde que a distância do ponto P a F1 menos a distância do ponto P a F2 é igual a 2A, no caso do ramo da direita, figura 1A. E a distância do ponto P menos a distância do ponto PF2 é igual a menos 2A, o ramo da esquerda, figura 1B. Então aqui na fórmula nós usamos o valor absoluto, independente de qual lado e qual ramo está, se está na direita ou está na esquerda. Vamos ver agora a simetria na hipérbole. Então tracemos uma reta H passando por F1 e F2, interceptando a hipérbole nos pontos A1 e A2, e seja C o ponto médio entre F1 e F2. Tracemos agora uma outra reta V passando por C, perpendicular à reta H, conforme a figura 2. Então aqui nós temos a figura 2, aqui eu tenho a hipérbole, aqui um ramo dela, esquerdo, o ramo da direita, e aqui está o ponto F1 e o F2. Estou traçando aqui uma reta H passando por F1 e F2, interceptando a hipérbole no ponto A1 e no ponto A2, correto? E eu marquei o ponto C, que é o ponto médio entre F1 e F2. Agora eu tracei a reta V, aqui a reta H ela é horizontal, e a reta V vai ser a reta vertical aqui, passando por C e perpendicular à reta H, ok? Então agora podemos perceber que a hipérbole é uma curva simétrica em relação às retas H e V e também em relação ao ponto C. Então, consideramos um ponto P pertencente à hipérbole, então teremos os pontos P1, P2 e P3, também pertencentes à hipérbole, onde o ponto P1 ele é simétrico a P em relação à reta H, P2 é simétrico a P em relação à reta V e P3 é simétrico a P em relação ao ponto C. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui está o ponto P, aqui está o ponto P1 e aqui a reta H. Então a distância do ponto P à reta H, eu marquei aqui com esses três tracinhos aqui. E a distância do ponto P1 à reta H também esses três tracinhos, ou seja, a distância P1H e a distância PH é a mesma. Então o ponto P1 ele é simétrico ao ponto P em relação à reta H. Agora que eu marquei aqui o ponto P2,
e eu sei que a distância, eu tenho aqui a distância do ponto P, a reta V, ele é uma unidade aqui. A distância do ponto P, a reta V, é também uma unidade. Então o ponto P2, ele é simétrico a P em relação à reta V, certo? Então tem esses tracinhos aqui dizendo que eles têm a mesma distância. Marquei, tem o ponto P aqui, agora eu tenho o ponto P3. O ponto P3 é simétrico a P em relação ao ponto C, pois a distância do ponto P ao ponto C e a distância do ponto P3 ao ponto C é a mesma. 2 unidades aqui, 2 unidades aqui. Ok? Continuando. Temos ainda que a distância de A1 a F1 é igual à distância de A2 a F2. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. A distância de A1 a F1 é igual à distância de A2 a F2. E da definição de hipérbole nós teremos que a distância de A1 a A2 é igual a 2A. Então, de A1 a A2 é 2A. Está aqui, ó. A1 a A2, 2A. E a distância de F1 a F2 é 2C. Agora nós vamos ver os elementos de uma hipérbole. Elementos. Então veja a figura 3. Aqui eu tenho a figura 3. Olha aqui eu tenho alguns elementos aqui na nossa hipérbole. Então vamos ver quem são. A1 e A2 são os vértices. Então está aqui. A1 e A2. F1 e F2 são os focos. F1 e F2. O C é o centro. Está aqui o ponto C. 2C é a distância focal, está aqui, ó, do F1 ao F2, que é a distância entre os focos, é o 2C, chamamos de distância focal. O segmento A1 a 2 é o eixo real ou transverso, tem medida 2A, então daqui até esse ponto, de A1 até A2, medida é 2A, então nós chamamos de eixo real ou transverso. O segmento B1 B2 é o eixo imaginário ou conjugado, que é a medida 2B. Então, B1, B2 é imaginário, medida 2B. No triângulo retângulo, A2, C, B2, temos a seguinte relação. C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado. Então, aqui tem o triângulo. A2, C, B2. Retângulo no ângulo C, aqui no centro. Então, aqui essa medida aqui é o A, esta outra é o B e essa daqui é o C. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que quadrado da hipotenusa, C ao quadrado igual a soma dos quadrados cateto, A ao quadrado mais B ao quadrado. Algumas características da hipérbole. Vamos construir uma circunferência com centro no ponto C e raio medindo C e um retângulo PQRS com medidas 2A e 2B, conforme a figura 4. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui eu tenho a figura 4. Eu construí aqui uma circunferência, certo? O raio dessa circunferência é a distância do ponto C ao foco 1 ou ponto C ao foco 2, que é a medida C. E também construí aqui o retângulo PQRS. A medida de P a Q é 2A e de P a S é 2B. Então tracemos a reta D1 passando pela diagonal PR e a reta D2 passando pela diagonal QS. Então, D1 está aqui passando por PR e D2 passando por QS. E seja θ a medida do ângulo RCQ formado pelas retas D1 e D2. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, o θ está aqui. RCQ é a medida é o ângulo formado pelas duas retas, a D1 e a D2. Continuando aqui, as retas D1 e D2 são denominadas assíntotas e o ângulo θ é denominado abertura da hipérbole. Os ramos da hipérbole tendem a tangenciar as assíntotas no infinito. A razão entre a medida C e a medida A é chamada excentricidade, da mesma maneira que nós vimos lá na elipse, certo? E é calculado assim, ó, C dividido por A. Como C ele é maior do que o A, certo? Então a excentricidade ela vai ser sempre maior do que 1. No triângulo retângulo, CA1S retângulo A1, temos novamente a relação C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado. Então está aqui o nosso triângulo CA1S, retângulo em A1. Temos aqui a medida A, certo? De A1 a C, a medida B de A1 a S e a medida C do centro ao ponto S aqui do verso do nosso retângulo.
certo? Então, aqui ele é retângulo aqui no vértice A1, certo? Então, aplicando novamente o teorema de Pitágoras, C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado, ok? As assíntotas, elas são úteis na construção do esboço do gráfico da nossa hipérbole, certo? Então, nós vamos ver como é que é feito isso daí. Com observação, quando A é igual a B, então fazendo A igual a B, ao invés de eu ter um retângulo, eu vou ter um quadrado, certo? Aqui vai ter A, aqui vai ter A, aqui A e A, ok? Então eu vou ter um quadrado e o ângulo θ aqui vai medir 90 graus e teremos uma hipérbole equilátera. Se fixarmos o valor de C e diminuirmos o valor de A, a excentricidade ela vai aumentar e a abertura também. Então, se eu fixar o C e diminuir o A aqui, então o denominador vai ficar menor. Então, quando eu pegar o C e dividir pelo denominador menor, essa excentricidade aqui vai aumentar. Aumentando a excentricidade, certo? Diminuindo o A, o que vai acontecer? Eu vou ter uma abertura maior para o ângulo θ, ou seja, para a hipérbole. Ok? Bem, e assim encerramos mais um episódio da nossa série SGA. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique nesse botão aqui à sua direita, faça a sua inscrição. Aqui no card, em cima, no cantinho direito, ali você encontra uma playlist de cálculo. Assista lá. E aqui do lado esquerdo, em cima, você tem o último episódio e embaixo você tem a playlist completa do SGA. Então, nos vemos no próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Sopelado.